Para finalizar a ação direta de inconstitucionalidade, o próprio Supremo Tribunal Federal, na colação do acórdão do ministro Gilmar Mendes, permite a fungibilidade da ADO com a ADI. A ação direta de inconstitucionalidade permite-se transformar ela em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ADI e ADO. Sim, a ideia foi no julgamento do ministro da medida cautelar número 150. E esse voto aqui é do ministro Gilmar Mendes, tá certo? Onde discutiu uma questão, uma confusão de vários pedidos, e o ministro converteu essas ações aí para que elas possam tramitar e você não ter que parar o processo. Porque quando você pede numa ADO, ela pode virar uma ADI ou uma ADI virar ADO. Vai depender de como o Supremo vai interpretar aquilo ali, aquele pedido e como vai se desenvolver o processo. Pelo princípio da economicidade, pela fungibilidade dos recursos, essas ações elas são de caráter abstratos. Ela está discutindo o efeito das normas perante a Constituição Federal. Então o Supremo tem diversas formas de fazer esse acolhimento desses pedidos na Justiça. E por último, a representação interventiva, tá certo? Por quê? Nós sabemos que nós vivemos uma federação e eles são autônomos, independentes, a União, Estados, DF, municípios, tá certo? E aí você tem o que nós chamamos de representação interventiva para decretação da intervenção federal ou estadual pelo chefe do Executivo nas hipóteses lá da Constituição, do 134, se não me engano. Tá? O que nós estamos discutindo aqui é uma possibilidade de interferência. Por quê? Porque nós temos uma fase jurisdicional, STF ou TJ, que requisita a intervenção para o chefe do Executivo, uma intervenção branda, onde tem o chefe do Executivo, meio decreto, limita a suspender a execução do ato impugnado, tá certo? E aí você tem intervenção efetiva. A fase 2 não foi suficiente, o chefe do Poder Executivo decretará a efetiva intervenção. É óbvio que nós estamos discutindo os princípios sensíveis, explícitos e implícitos previstos na Constituição e esses possíveis descumprimentos. Então, a representação da ADI interventiva federal, ela é a discussão dos princípios sensíveis que eu comentei, tá certo? Por exemplo, na intervenção federal, na 114, o que estava acontecendo no Mato Grosso? Linchamento dos presos. Aqui no DF, no Distrito Federal, aconteceu o CAGE. Eles acabaram com o CAGE, que era o Centro de Assistência Juvenil, de tratamento aqui, por causa das condições. Então, quando você pode acontecer a intervenção da União no ente federativo, por causa do descumprimento de princípios sensíveis. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, violação de direitos humanos no presídio Urso Branco. Essa matéria está pendente, tá certo? Então você tem aqui outra intervenção, outra representação interventiva federal, que nós chamamos, que foi muito importante aqui no DF, foi a questão do esquema de corrupção que tinha aqui no DF, envolvendo executivo, legislativo, judiciário, quase que só que aí foi julgado improcedente, estava da Copa do Mundo e não deu certo. Qual é o objeto da representação interventiva? Leia o ato normativo que viola os princípios sensíveis, omissão ou incapacidade das autoridades locais de implantar os direitos fundamentais, ato governamental estadual que diz respeito aos princípios sensíveis, ato administrativo que afronte os princípios sensíveis, ato concreto que viola os princípios sensíveis. Professor, o que são os princípios sensíveis? Descumprimento de ordem judicial, violação frontal do princípio da dignidade da pessoa humana, violação dos princípios republicanos, tá certo? Corrupção no Poder Judiciário, corrupção no Poder Executivo, corrupção no Poder Legislativo. Tudo que viole os princípios basilares da Constituição podem ser discutidos na representação interventiva, tá certo? Que é ação direta de inconstitucionalidade interventiva, tá certo? E aí, você tem aí, não vou ficar aqui aprofundando, só para vocês, quais são os princípios sensíveis? Já falei para vocês, forma republicana, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas, não prestou contas, já tem que aplicação mínima de índices. Então, esses mínimos coisas podem ensejar o que nós chamamos a representação interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que podem fazer com que a União assuma o Estado assuma o município, tá certo?
Essa é a primeira A. Daqui a pouco a gente volta e termina.